Então, gente, eu sou Thelma Lobato, essa live faz parte da série Cuidar, e cuidar em tempos de pandemia. Toda quarta-feira, 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui com alguém muito especial. Já tivemos o Danilo, que é professor de yoga, já tivemos Malena, que é outra assistente social, tivemos também a Heloísa, que é assistente social, tivemos a Charline, que é uma terapeuta maravilhosa, Július, que é professor de dança, meu professor no projeto Meu Ensaiador, e também meu orientador, segunda, quarta e sexta, em alongamento às 11 horas da noite para dormir melhor. Quem está afim de dormir melhor, entra para esse grupo de alongamento 11 horas da noite. E hoje nós temos aqui o meu amor, Marcelo Prato, também assistente social. E aí as pessoas já me perguntaram, sabe, Marcelo, mas por que tem tanta assistente social na sua live? Fácil responder. Porque eu fiz faculdade de serviço social e tive o privilégio de conhecer pessoas lindas como companheiros de turma ou como eu sendo caloura, como foi o caso da Heloísa Helena, que fomos calouros dela. Então, eu tive esse prazer de estudar com pessoas maravilhosas e que a gente mantém contato até hoje. Tá bom? Então, hoje a nossa live está aqui, Marcelo. E eu vou pedir para você se apresentar, Marcelo. Se apresenta para a gente? Tá dando para me ouvir? Porque Exatamente. tá? Boa noite, gente. Boa noite, Thelma, que saudade. Também. Obrigado pelo convite. Eu sou Marcelo Prata, sou assistente social, né? Atualmente eu estou fazendo doutorado na UF, né? Eu uso o estou porque eu não sei se a gente continua. Né? Então, o futuro a gente nunca sabe. O que mais? Deixa eu ver. Moro em Petrópolis, né? Estudei com a Thelma, né? A gente é amigo há muito tempo já, né? E achei bem legal esse tema da Thelma, o cuidar, né? Tem alguém mandando bem, eu tenho um problema com live, porque eu quero ler o que está ali e aí eu fico gaguejando, eu preciso esquecer daquilo ali de baixo. Ali embaixo está mandando beijo, bonitos. Bonitos. Aproveita que está se apresentando e explica esses bonitos, porque nessa live as pessoas essa palavra bonito, com U. Era porque a gente queria ficar fazendo de deboche, a gente ficava chamando bonita, bonita, bonita com U. Era coisa da faculdade. É bonita, é bonita. E aí fica, né? Pessoas e chamar todo mundo de bonito e bonita. E pegou. Nós fazemos uma barraca na época de festa junina, né? Barraca das bonitas. Se trata como bonita. Né? Sobre o nosso tema de hoje, cuidar LGBTI. É um tema muito interessante, muito polêmico. E quando você falou, né, poxa, a gente pode falar da velhice, LGBTI, como é que fica esse cuidado? E assim, o universo trabalha com ressonância, né? Eu recebi hoje um artigo falando de um senhor com 90 anos de idade que saiu do armário apoiado pela neta. A neta foi conversar com ele, falar que ela é gay, e o avô se abriu com ela. E ela, então, deu muita força para ele se abrir para todo mundo, e ele resolveu contar isso para todo mundo. Aí algumas pessoas perguntaram, mas com 90 anos, o que adianta? Para mim, adianta muito, né? É libertador, né? Eu também penso assim. Né? Imagina, 90 anos você guardando, segurando seus desejos, né? Ou então vivendo escondido. É uma coisa bem, sei lá, uma coisa de prisão, né?
E aí é bem interessante que acaba a gente fala de prisão e tal, né? A gente falar, né, desse momento que a gente vive aí de isolamento social, né? O quanto o isolamento social para a população LGBTI é uma prisão, né? Que muitos estão aí com seus algozes presos dentro de casa, né? O que a gente tem aí de conforto, de, sei lá, de suporte emocional às vezes é a rua. Que a gente vai encontrar alguém para conversar, que a gente vai papear, que vai cuidar da gente, ou que a gente vai cuidar um do outro. Né? Então a gente vive muito essa corrente de um cuidar do outro. Né? E se a gente pensar na velhice LGBTI, a gente vai pensar como é que é estruturada uma sociedade. Né? A gente vai pensar que há pouco tempo atrás, a gente vai pesquisar, por exemplo, numa literatura, a gente vai achar muita literatura sobre violência ou AIDS. Sim. Né? Que é o que a sociedade dava pra gente. Né? Ou você vai morrer de AIDS ou você vai morrer por violência. Então, assim, quase ninguém se debruçou. Né? Eu acho que tem muito estudo em Portugal da velhice. Eu já li umas 2 dissertações. Aqui no Brasil tem algumas pessoas que estão se debruçando em cima. Né? Por quê? Porque se achava que essas pessoas não envelheceriam. Né? E aí, se a gente fizer um recorte de classe, de cor, esse abismo social é gigantesco. É um leque de estudos que a gente precisa fazer gigantesco. Uhum. Né? A gente vai começar já a ter uma questão, por exemplo, se for uma trans, uma mulher trans, ela vai ter que se desmontar para poder morar com família, porque a família não aceita. Né? A gente tem muitos problemas com família. Né? A família que deveria ser um lugar acolhedor. E aí, por várias questões, ou por questão religiosa, ou por questão. Porque não quer aceitar, né? A gente usa. Eu sempre escuto muitas frases, né? Eu converso com muita gente, eu gosto assim. Tem sempre a dicotomia. Eu respeito, mas não aceito. Eu aceito, mas não respeito. Né? Então, na realidade, não respeita. Né? Eu tenho até um amigo gay, né? Assim. Não eu tenho até um amigo gay. Ou, meu cabeleireiro é gay. Uhum. Convivo bem, E eu não aí, quero que meu filho seja. não é uma coisa interessante. E isso vai muito também, né? A gente tem essa questão, a gente não trabalha o corpo da gente, né? Os nossos desejos, os nossos. Né? Quando você me fala de uma pessoa de 90 anos se assumindo, né? Já me abre um outro leque aqui de pensamentos, aqui, né? 90 anos com o corpo retido. Né? Imagina 90 anos de uma pessoa que se assumiu, blá, blá, blá. O que também essa pessoa não fez, às vezes, de mal para o outro. Né? Porque tem gente que fica trancada no armário. Casou com uma mulher, teve filhos com uma mulher, né? Desejando um homem. Não é? Olha que complicado, né? Que fica dificuldade. Mas não é só isso. Às vezes a pessoa fica trancada no armário. Eu tenho pavor de pessoas do armário que fica dentro do armário jogando pedra nos outros. Sim. E é o que mais acontece, porque a pessoa fica frustrada, né? Eu fico frustrado de não poder, né? Viver a meu desejo. qualidade, aí eu vou jogar pedra em quem está vivendo. Né? A gente tem aí um estigma muito grande, né? E aí eu gosto muito de jogos de palavras, né? Presto muita atenção nas falas das pessoas, eu gosto de ouvir, né? Se joga muito assim para a questão da homossexualidade, da população do LGBTI, enfim, a questão da promiscuidade. Não tem uma pessoa que quer demonstrar esse preconceito que não usa a palavra promiscuidade. E aí, se a gente pegar, né, os conceitos de promiscuidade aí das organizações de saúde, se você for com 3 pessoas em um ano, você é promíscuo. E aí você vai ver, hétero, pega um monte de gente, ninguém fala nada. Não é promíscuo. Não é promíscuo, né? Ou então, quando é aí quando você desconstrói... Muitas das vezes é até incentivado, né? Tem mais a que pegar mesmo, tem mais a que comer um monte de gente mesmo, né? Marcelo, né? Ainda mais se for homem. O que te levou a... Porque eu sei que você tem uma trajetória dentro da educação, né? E o que te levou a entrar para a migrar para essa trajetória do cuidar dentro do serviço social? Menina, na realidade,
eu fazia letras na UFRJ, né? E aí eu dava aula de português em comunidade. E aí uma professora da PUC me viu lá, né, com toda a minha técnica de pesquisa, de cuidado com os alunos, que eu tenho muito cuidado com os meus alunos, com Sim, tudo, os né? colegas de curso também. Né, eu acabo Vou falar a sendo, verdade, eu acho né? que isso é uma coisa minha. E aí, eu tô vendo um monte aqui, já vai batendo aquele saudosismo gostoso. E aí, essa professora me viu, né, dando um cuidado especial com cada aluno, com suas dificuldades, né, fazendo um entendimento de que eram pessoas muito pobres, que tinham dificuldades de acesso, mas que queriam fazer a universidade. E aí ela falou assim, poxa, isso não tem nada a ver com isso, vai para o serviço social. E aí eu acabei indo, sendo que eu já trabalhava, né? Eu sempre trabalhei eu sempre fui de movimentos sociais. Eu trabalhei em movimentos de AIDS, como no boom da AIDS, eu trabalhei, né, em movimentos de moradia, né? Então isso já vinha em mim, essa coisa do cuidado. E aí acabou que o serviço social casou tudo, né? Por exemplo, o gênero. Eu sempre gostei de estudar violência. O gênero caiu no meu colo, porque uma professora lá da PUC falou, não, vamos estudar isso. E aí acabei me apaixonando por gênero, sexualidade e fui, né? E aí a gente vai para essa... já tem meus alunos ali, ó. Tem, tô vendo. E aí... Olha, professor, é alguém de oferenda? E aí a gente vai... E aí eu fui construindo aí, né? Isso aí, de acolhimento, de cuidado, de carinho, né? Junto com a questão profissional. Eu tenho muito cuidado com as pessoas que eu atendo. Eu não deixo as pessoas sem resposta. Se eu não tenho uma resposta imediata, eu pego o telefone e ligo depois. Então, eu acho que já é mesmo uma coisa minha. Né? Taurino, né, amor? E assim, Marcelo, o que eu percebo em você, além desse cuidado todo, desse carinho todo, é uma veia muito de bom humor. A gente sabe de muitas questões, né? Mas você sempre tenta, pelo menos fazia isso na faculdade, e faz isso ainda, né? Você conta a sua história em todos os momentos, que são muito sérias, questões muito sérias, mas trazendo sempre a coisa do bom humor, sempre, poxa vida, isso, agora você teve uma história com a tua sobrinha, agora você tem uma história com os gatos, né? Então você está sempre criando, você transforma tudo em personagens e faz com que tudo seja muito engraçado, com que tudo, né? O que poderia ser ruim, você transforma numa coisa mais leve, mais fluida. É assim também nos seus atendimentos que eu percebo, por exemplo, que as suas alunas choram. Eu, como colega de faculdade, né, eu via esse cuidado, mas às vezes eu também via aquela dureza necessária. Né? Quando precisava, vamos lá, vou ser duro, vou falar assim, pronto. Né? Mas eu percebo que as suas alunas trazem um carinho com você, trazem um amor com você. Eu acho magnífico isso. Como é que é isso? Tem essa veia também no trabalho? Tenho. Eu tenho. Eu fico caçando uma hora de quebrar aquela tensão para a pessoa relaxar. Né? As pessoas sempre ficam muito, né? Principalmente quando você trabalha em UPA, como eu já trabalhei, né? Em comunidades que as pessoas são muito sofridas, né? Eu fico tentando achar uma coisa para fazer elas rirem. Né? Quando a gente ri de uma situação, a gente começa a achar os buracos e vai caminhando. Isso facilita. Mas também é uma coisa automática. Sim, eu acho que facilita, eu acho que às vezes a gente, em determinados problemas, a gente também cria ali uma cobertura ali de, não sei se não posso dizer drama, mas de tensão, que às vezes o problema não pede aquela tensão. Né? A pessoa às vezes está tensionada só de que vai falar com assistente social. Né? Que ainda tem essas histórias, né, de assistente social que vai tirar a criança,
de assistente social que vai meter o pé na porta dos outros. Tem sempre esse imaginário que os filmes passam para as pessoas. Né? E que algumas colegas fazem a questão de reforçar. Sim. Né? Então, assim, é muito interessante. Uma vez eu estava atendendo com a psicóloga e a pessoa levou um documento todo rasgado, assim. E aí eu pedi o documento e era um casal muito interessante, assim, de atendimento e tal, de questões sociais graves e tal. Cara, a mulher teve uma crise de riso na minha frente. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu falei? Mas ela começou e eu não podia me desconcentrar. Aí ela veio e falou, você tem certeza que você quer esse documento? Eu falei, tenho. Cara, na hora, e ela enfia a mão na bolsa, tinha um monte de papel picado. E ria, mas ela ria. Eu falei, meu Deus do céu, não posso rir, menina, pelo amor de Deus. Ela ri sim, kkkk. Né? E a outra também, às vezes a gente pergunta assim, eu perguntei uma vez assim pra pessoa, eu super sério, cansado já. O que te traz aqui? E aí a pessoa, numa inocência tão grande, tava ela e a filha, ela virou e falou assim, meus pés. Menina, na hora que ela falou meus pés, eu desmoronei. Eu falei, deixa eu pegar uma água pra gente. Aí ela, desculpa, não pode falar. Ela, não, que eu sou muito piadista. Eu falei, não entendi. Eu falei, eu fui a mulher pergunta errada. Mas foi ótimo, a gente ri. Então, assim, né, eu tenho essa coisa em mim de também, às vezes, né, quando a situação vai me cansando do drama, eu preciso rir para poder tentar achar uma saída, daquela oxigenada. Eu acho que a gente vive momentos, por exemplo, hoje no Brasil, que a gente precisa, né? E os gatos são muito interessantes, que quando eu estou presente em casa sozinho com os dois gatos, eu tenho que interagir com esses gatos, não tem jeito. Né? Então a gente cria esses artifícios aí da risada, Meus alunos a mesma coisa, quando eles falam umas coisas, eu já abro, e a minha cara às vezes me entrega. Né? Outro dia eu estava participando de uma live, e aí eram 4, 5, 6 pessoas, sei lá. E aí as pessoas vão falando umas coisas, e eu assim, no cantinho, a minha cara ia se transformando quando a pessoa falava uma coisa muito absurda. E eu assim, eu não vou me manifestar, mas assim, a minha cara. E aí a menina que estava... e a menina que estava, né, mediando a live, não sei o que, ela estava no privado, mas ela não aguenta as tuas caras, para que eu vou dar uma gargalhada. Né? Marcelo, como é que está hoje o ativismo? O seu ativismo, Então... como é que está hoje, assim, em época de pandemia, como é que você está conseguindo, ou se está conseguindo, cuidar dessa população LGBTQI? Eu vi em São Paulo, fizeram a passeata gay online, e foi lindíssima. Eu não consegui ver a live inteira, porque foram, se eu não me engano, 5 horas de live. Eu não consegui ver, mas está no YouTube, né? De vez em quando eu consigo ver alguns pedaços. Mas os pedaços que eu vi, eu fiquei impressionada com o que eu vi, sabe? Eu fiquei impressionada, achei lindo, porque foram contando a história do movimento gay, foram contando a história de como tudo isso nasceu no Brasil, as histórias doídas, né? E como eles se transformaram. Eu acho que o único museu que tem em relação à história gay, à história da homossexualidade, fica em Berlim. E eu estive nesse museu. E eu lembro que foi o único local, lá não tem transmissão por áudio, você tem que pegar e ler. E tem em todas as línguas. Lá eu consegui. Nos outros museus que eu fui, não havia isso. É um respeito tão grande, né? Realmente, a reparação gay em Berlim foi o local que eu vi que realmente, pelo menos tentam. Não sei se conseguem, se as políticas públicas são suficientes, eu não estudo sobre isso, a minha área é outra, mas pelo menos eles tentam. E o trabalho é muito bonito, e o museu conta a história. E eu achei isso muito interessante. Boa noite. Então, eu moro aqui em Petrópolis, né? E aqui a gente tem uma dificuldade muito grande. E até por várias questões regionais, né? De território, de estar juntando essas pessoas, né? Eu tenho discutido muito com as pessoas, que elas precisam se juntar.
né? É um momento da gente estar se juntando, né? Neste momento de pandemia, né? Ontem eu fiz uma provocação, tenho feito várias provocações, inclusive os meus amigos héteros, né? O que você fez pelo seu amigo LGBTI hoje? Né? Ou ligou, ou perguntou se está precisando de uma cesta básica, né? Ou, sei lá, pagar um boleto que você possa estar pagando, né? Essa corrente que a gente, que é excluído, vou usar o termo excluído, que a gente voltou, né, esse patamar de novo, né, com esses governos infernais, nas 3 esferas, né, o que a gente está fazendo um pelo outro, né? E aí também pode ser uma provocação para quem está aqui nos assistindo. O que você fez hoje? Né? Ou amanhã, ou o que vai fazer? Né? Quem é o seu amigo aí, né? Que você fala tanto que é teu amigo, mas na hora H mesmo que precisa, corre. Né? A gente vê, né? Eu tenho o meu telefone, parece que é utilidade pública, né? Que aí fica pessoas que vêm conversar, a pessoa que está tentando suicídio, a pessoa que está precisando de emprego, a pessoa de, né? As pessoas LGBTI, por quê? Porque a gente mora entre Teresópolis e Rio e a gente não tem um centro de apoio. A gente não tem para onde encaminhar essas pessoas. Né? E aí a gente vai falar assim, mas tem as políticas públicas, o CRAS, CREA, mas as pessoas LGBTI vão para esses espaços, elas não encontram seus pares na hora do atendimento. Né? E aí eu já fui contratado para trabalhar em lugares que os colegas não queriam atender essas pessoas, né? E aí foi muito interessante que eu cheguei no lugar, tinha uma pilha de pastas, falei, mas gente, mal cheguei. E aí quando eu fui pesquisando as pastas, a maioria era a população LGBTI. Né? E aí também tem aquela coisa, vou ter que fazer capacitação, mas capacitação que já se fez. Né? E a gente que é assistente social, por exemplo, e a psicologia, tem toda uma questão de não ficar escolhendo quem que a gente vai atender. Né? E aí a gente vai vendo esse buraco da exclusão. Né? A gente vai pensar, por exemplo, no momento de pandemia, né? Se a gente for pensar numa questão econômica. Cara, a galera LGBTI pobre, negra e periférica tá muito ferrada, porque ela tá literalmente dentro da sua área de risco de violência familiar, de vizinhança. Né? E aí o que a gente pode estar fazendo para minimizar se a gente não tem políticas públicas? Né? Eu acho que no Estado a gente só tem aí o Rio Sem Homofobia, que mudou de nome agora que eu não sei, né? Que a gente cria uma referência com a política, depois ela troca de nome e a gente também não sabe, fica batendo cabeça. Né? E aí a gente vê uma política que também está em alguns lugares estratégicos, e aí estratégico que seja por questões políticas partidárias, e aí a gente também, né, tem toda essa discussão. E a gente vai ter lugares que estão muito descobertos. E essas pessoas estão descobertas. Né? Aqui em Petrópolis a gente conta muito o apoio do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, né? Até a coordenadora de lá mandou mensagem no grupo, se quem tem LGBT que está precisando de alguma coisa, faz contato. Então eu tenho contato com eles. Alguém me pede. Qual é o contato? Agora eu não tenho de cabeça. Tá. Mas aí é só procurar a página do Centro de Defesa de Petrópolis na internet. Centro de Defesa de Petrópolis. De Direitos Humanos de Petrópolis. E aí manda um e-mail para lá que eles respondem rapidinho. Então, assim, a gente pensar que a gente é uma população, né? Que é o cuidado, né? Que eu fiquei pensando, assim, a gente é uma população que ninguém quer cuidar. A família não quer, né? Que é o nosso primeiro núcleo socializador. A escola, que você acha que você vai ter... vou respirar um pouco, sair desse inferno. Chega na escola, o inferno é pior. Né? E aí, porque as professoras não querem fazer um entendimento, os alunos já não têm um entendimento que vem de casa. As diretoras, né? E aí, meu Deus, e agora? Aí vai para a sociedade, é uma sociedade que tem esses discursos. Eu aceito, mas não respeito, eu respeito, mas não aceito. E aí mistura essas questões religiosas esquisitas que a gente está vivendo hoje em dia, né? Coordenadora de uma escola, não vou citar o nome, né? Fui coordenadora de uma escola numa época, e que nós tínhamos um aluno gay. E a escola como um todo aceitava,
E era muito bonito isso, porque a escola tratava ele numa boa e precisava encobrir o pai desse menino, policial civil, quando o pai na escola, o garoto era macho. Ele precisava virar macho e era muito interessante que a escola como um todo criou esse pacto. Porque os profissionais podem, mas os alunos também criaram esse pacto. E é um pacto que nunca foi falado. Né? Simplesmente, quando o pai dele chegava, tanto ele quanto os amigos gays viravam homens. E aquilo doía muito, porque você precisava ver É um processo violento. Exatamente, um adolescente que ele precisava se fechar, ele precisava se violentar, porque ele, naquele momento ele não ficava feliz, e todos os amigos dele faziam a mesma coisa. Então, na realidade, era um grupo que precisava se travestir, né? Nesse caso aí, se travestir de homem por causa do pai de um que não aceitava. E é interessante que é um processo. Vê como é que é um processo de violência. A escola geralmente não aceita. Essa foi a única que eu vi que aconteceu isso. Tá? As outras todas que eu passei era um horror, era bullying direto. E aí eu acho que foi da postura dos profissionais da escola. Sim, sempre, sempre, sempre. E aí você vê, por exemplo, que processo violento, né? Não só para aquela criança, para aquele adolescente, mas para os demais. Sim. Né? Olha, processo violento, estou fazendo uma coisa muito errada. Uhum. Né? Então a gente tem aí um déficit de literaturas, ou de pesquisas, ou de acolhimentos, né? Para a questão do LGBTI adolescente. A gente não namora na adolescência. Né? O nosso namoro não é permitido. E na velhice. Né? Que aí, nesse período aí, né? Quando a gente vai para o emprego, e vira, né? Consegue ter uma grana, a gente consegue fugir desse ciclo de violência familiar e escolar. Né? Por isso que a questão financeira ela tem que estar sempre permeando os discursos. Né? Outro dia até bati boca com um professor aí, que ele dizia que a velhice é igual para todo mundo. Eu falei, nada é igual para todo mundo. A gente precisa construir que todo mundo é igual a todo mundo. Só de fazer um recorte de raça e de cor, a gente vai ver que não é. E aí a gente vive uma sociedade, se a gente for pensar na questão LGBTI, não sei, ali não sei. Se a gente pensar aí, né, nessa questão, a gente vai esbarrar na grande discussão do que é do masculino e o que é do feminino. Né? A gente ainda tem essa coisa, essa pauta marcada, né? Em 2020, o que é de menina, o que é de menino. Né? O cuidar é da mulher, a violência, a agressão, a grosseria do homem. Menina, boneca para menina. Né? O cor-de-rosa, o cor-de-rosa de menina. Deixa eu te contar uma coisa que eu acho lindo, né? Meu neto estava brincando com uma boneca e aí o avô dele começou a dar piti, dar ataque, porque você não é viadinho ficar brincando de boneca? E aí ele foi chorando, a mãe, minha filha, aquela que você conhece bem, chegou perto do pai dela e falou assim, me diz uma coisa, ele tá brincando com o pau dele na boneca? Não. É um brinquedo sexual? Não. Por que ele não pode brincar com a boneca? Porque isso, né? O que ele vai aprender? Isso não é brincadeira de menino. Aí ele falou, ela olhou para ele e falou assim, pois é, então você deveria ter brincado mais de boneca, porque ele está aprendendo a ser um bom pai. O máximo que ele pode aprender brincando de boneca é cuidar de alguém. E quando ele crescer, ele vai ser um bom pai. Pegou a boneca, deu na mão dele, vai brincar, meu filho, de boneca. Quer roupinha também? Eu arranjo roupinha para você brincar com ela. Quer panelinha? Quer fazer comidinha? Né? Então, não tem isso, brinquedo de menino e brinquedo de menina. Né? Quer dizer, mas infelizmente a gente não vê esses estigmas. E vê um sofrimento muito grande. E eu não sei se eu estou errada, né? Eu não estou nesta pele, e é difícil quando a gente não veste a pele do outro, sentir o que o outro sente,
por mais empatia que a gente tenha. Eu, daqui de fora, né, em termos profissionais também, o que eu vejo é que o sofrimento para o homem é muito maior do que o sofrimento para a mulher. A sociedade aceita muito mais facilmente um casal de mulheres, inclusive na velhice, do que um casal de homens. Eu não sei se eu tô... O que você pensa a respeito disso? Isso é o que eu vejo. É que, na realidade, eu acho que é mais uma questão mesmo assim, de duas mulheres, né? Ainda tem essa coisa muito reforçada do feitiço. Né? Então, não é uma coisa do tolerância. Né? A Malena até ela traz uma questão aqui, né? O discurso da tolerância reforçando o comportamento que traz uma ideia de superioridade por quem tolera. Né? Pois é, eu também gosto, né, Malena, da questão do respeito. Né? Essa coisa de tolerar, de me aceitar. Aceitar é uma coisa que você fica mendigando sempre alguma coisa, né? Então, assim, né, a questão das lésbicas, elas são toleradas. E aí, com esse discurso de que é mais fácil para elas, a gente vai ter os casos de estupros corretivos. Né? A gente tem que pensar que as lésbicas, a maioria, um grande número de lésbicas, sofrem estupros corretivos. Sim. Né? Quando falar, você não gosta de homem, eu vou te ensinar a ser um homem. Exatamente. Vou te ensinar a ser mulher. Né? Então, assim, então a gente vai sempre futucando um pouquinho mais embaixo desses conceitos que já estão enraizados e a gente vai achando lá o fundo do machismo, lá a mãozinha do machismo que mata todo dia um LGBTI, mata todo dia uma mulher. Né? A gente vai achando ela ali bem visível. A gente aqui não quer ver. Mas tem esse discurso, né? E a questão do homem, a gente vai ver, o homem tem essa questão, historicamente, e é muito interessante que muitos gays também reproduzem isso. Essa masculinidade tóxica. Sim. Né? Que é construída historicamente. Eu acho que a gente vai acontecer. Né? E que a gente vai vendo essa reprodução que já era para ter caído por terra há muito tempo, né? E a gente vai ver assim, a questão gay discreto fora do meio. Como é que você é fora do meio se está no aplicativo de pegação LGBT? Né? Então você não está fora do meio, você está enfiado ali, né? A gente tem umas dicotomias, né? É muito interessante quando a pessoa fala mundo gay e mundo hétero. Né? Dá a impressão que quando eu saio para trabalhar, eu entro na nave da Xuxa. Agora eu vou lá no mundo hétero fazer um tumulto e volto. Pois é. Toda vez que alguém fala, eu já me sinto que na nave da Xuxa. Pronto, agora eu vou ter que baixar lá no mundo hétero, me infernizar minha cabeça. Né? Então, assim, olha como é que vai se dando os distanciamentos, né? E a gente não vai, né? A gente tem um grande mito da família. A minha família me aceita. E aí é bem interessante, eu presto muita atenção nas famílias, independente, né? Se é uma família só de hétero, se é uma família só de gay, se é uma família de branco, família de negro, a família Doriana, que é a questão da orientação sexual. Deixei meu copo, deixei essa caneca cair no chão. Pá. A questão da minha orientação sexual vai sair na hora da discussão que a caneca caiu no chão. Então, assim, até que ponto essa família aceita também? Se a qualquer momento essa discussão vai sair. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Eu vejo uma galera... Eu vejo, por exemplo, né, eu tenho alguns amigos que fizeram casamento, eu acho maravilhoso, eu acho, né, que as pessoas querem constituir família, elas constituem. E aí a gente vai... Né, foi muito engraçado, porque eu falei, gente, mas ele não chamou um LGBT. Todo mundo era hétero na festa. Né? E aí essa necessidade também que a gente precisa de ficar dando biscoito para hétero o tempo inteiro. Né? Não que fosse, vou chamando meu casamento, não. Mas e aí, onde é que está a nossa luta, a nossa militância? Né? Não estava. Aí era muito interessante que uma amiga nada a ver, toda preconceituosa e tal, quando fui ver, ela estava no convite do casamento. Eu falei, gente, como assim? Ela era madrinha, Né? Então também como é que essas relações sociais estão sendo construídas. Né? Então, assim, é essa zona de conforto que não existe. É a zona do desconforto, né? Na realidade.
Você não acha que aí é uma população que fica muito presa ao que o outro vai pensar a meu respeito? Então, eu vivo sempre sobre a égide do Aham, pensamento de outra pessoa. E aí, o pensamento da outra pessoa acaba sendo mais importante do que o que eu quero para a minha vida. Do que o que eu penso que é bom para mim, do que aquilo que eu gosto, do que aquilo que eu faço, do que os meus objetivos, do que os meus princípios. Então, eu acabo ferindo tudo que é meu por causa do outro, independente de quem seja o outro será aham. sempre o outro. Então, eu não quero magoar meu pai, eu não quero magoar minha mãe, eu não quero magoar minha tia, o que, que meu vizinho vai pensar. E aí? Você deixa de viver o que você quer viver, você deixa de viver a sua história por causa do outro. É bastante complicado isso, né? Porque a gente vive, né? Eu acho que o ser humano como um todo, né? A gente vive muito do que o outro acha. E a gente tem discutido muito essa questão no movimento LGBTI, essa questão, né, dessa padronização dos corpos. Né? Que o gay, padrãozinho, que determina, o gay branco, classe média. E aí a gente vai ver dentro do movimento o racismo estruturado, né? O machismo. Por quê? Porque para ele se sentir incluído, também não vou ficar passando pano, não. Sim, Mas, não é né, para para a passar gente pano. dar. Não, é para dar o coió na bicha mesmo para ela tomar tenência. É, né? E é para ela se sentir incluída numa sociedade que está excluindo ela. Né? A gente, quando tem muitos amigos héteros, na verdade, eu tenho um amigo de quanto jeito, mas a gente sabe quando a gente sai da mesa do bar, a gente vai ao banheiro, a gente vira o assunto. Né? Mesmo que seja por 10 segundos de ir ao banheiro, 1 minuto, 1 hora, sei lá, que você vai lá, você virou o assunto, a sua sexualidade virou o assunto. Né? E aí é muito interessante que a gente vê, né? Essa coisa do achar, blá, 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 né? A questão do homem hétero, enfim, que, que ele vira para você e fala assim: ah, se você fosse mulher, eu te pegava. Ou seja, você vê que ele tem um desejo, mas o cara também não vai fazer por conta disso. O que o outro vai achar? Uhum. Então, eu, Marcela, eu não faço nada achando o que o outro vai achar. Quando eu ver, eu já fiz. Então, na verdade, eu sempre fui muito assim, né? Eu tenho uma amiga que ela fala que ela inveja a minha liberdade, que se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Né? Depois eu penso no que eu fiz. Mas eu Como não é que tenho. é Né? a liberdade? Marcelo, foi muito bom você falar nisso, na sua liberdade. E nesse ponto a gente é muito parecido, né? Eu faço o que me dá prazer, eu faço o que vai me fazer feliz, tá? E se me fazer feliz é deixar de fazer alguma coisa para cuidar de alguém, eu vou cuidar de alguém, Eu também. né? Vou deixar, não estou afim de passear porque eu vou cuidar de alguém, ok, mas aquilo naquele momento está me fazendo feliz. E aí, como é que fica isso, essa liberdade perante ao movimento LGBTI? Como é que fica isso? Porque, da mesma forma, o mundo inteiro tem as pessoas que são enquadradas, né? Independente da sexualidade que vive, independente da cor, independente do credo, tem as pessoas que são enquadradas, tem as pessoas que são libertas. Mas num grupo que tradicionalmente já sofre preconceito, como é que fica essa história de ser livre? Porque eu não posso me comparar. Eu, enquanto mulher branca, hétero, né, que moro sozinha, eu não sofro tanto preconceito. Vamos combinar, vamos falar a verdade, né? É dentro dos Eu posso privilégios, ter né? passado de piranha uma vez ou outra, porque, né? Ah lá, tá sozinha, não sei o quê, já saiu com homem, já saiu com outro. Então, vamos chamar de piranha e foda-se. Eu sei exatamente aquilo que eu sou. Tá? Mas como é que é? E aí é isso que traz para mim a liberdade e o máximo que vai acontecer é isso. Comigo. O máximo que vai acontecer é isso. E com você? Eu não sofro Então, preconceito.
É, na realidade, eu, Marcelo, e aí eu também não posso falar por um coletivo, mas eu falar eu, Marcelo, né? Porque senão eu falo, eu falo por um coletivo, eu boto o coletivo tudo no saco, e não é legal isso. Mas eu, Marcelo, eu nunca dei muita importância para o que o outro acha. Né? Uhum. Lógico que tem algumas coisas, né? Por exemplo, né? Que a gente se chateia do que o outro está falando, mas a vida para mim segue. Né? Né? Tipo, a questão do corpo. Você tem todo um padrão de corpo que você tem que estar, porque você está imbuído em alguns grupos. Né? E às vezes vem sempre alguém, né? É muito interessante que normalmente quando eu estou em grupos de amigos, que chega sempre alguém falando assim, que fulano é uma gorda nojenta. Aí eu olho para a pessoa, eu estou entendendo. Né? Mas essa liberdade, eu acho que algumas pessoas conseguem isso, né? Que eu acho que as pessoas têm que fazer isso. O que eu quero fazer que me dá prazer? Eu acho que a gente não é acostumado a nos dar prazer. A gente quer dar prazer para o outro sempre inteiro. Não nos dá prazer. Então, quando a gente nos dá prazer, a gente já não presta mais atenção nesse contexto todo de preconceito, a gente descola isso da gente e a gente vive muito melhor. Né? A gente é uma sociedade que a gente não fala de sexo e sexualidade, mas a gente está falando, né, de coisas que não existem, que ninguém faz, que crianças a gente joga uma semente, nasce criança, vou ali plantar uma criança, joga a criança, ela nasce. Né? Então a gente não tem esse hábito, a gente não tem o hábito de tocar nossos corpos. Né? As pessoas acham, por exemplo, que o corpo da mulher e o corpo da pessoa LGBTI é um corpo público, que todo mundo tem que botar a mão a hora que quer, tem que fazer a hora que quer. Né? E eu, particularmente, não sou assim, não gosto que bote a mão no meu corpo sem minha autorização. Então, assim, eu acho que as liberdades pessoais, né? Lógico, a gente também tem que ter acho que um limite de viver em sociedade, né? Nem tudo a gente também vai fazer o que é permissivo na rua. Eu quero vou fazer um sexo no banheiro do bar, e arruma aquelas confusões. Né? Então, assim, a pensar aí como cada um vai digerir essa liberdade de ser feliz, de estar feliz. Né? Em momentos tão difíceis que a gente vive. Então, essa palavra agora, eu acho que felicidade virou meio que uma histeria, né? Sim, Eu não sim. sei se te respondi, mas... Respondeu. Eu acho, assim, que se as pessoas estudassem mais a história da sexualidade, por exemplo, o preconceito com a homossexualidade ia diminuir muito. Porque, na com certeza. realidade, a história da sexualidade, né, quando a gente pensa em Grécia Antiga, os meninos saíam de casa para ir para a casa dos homens, serviam os homens, faziam sexo com os homens, para eles poderem, então, aprender o que um homem gosta. E aí, esses meninos, eles casavam e ensinavam para as mulheres deles o que fazer com eles. Então, na realidade, se a gente for falar, o sexo foi inventado, tá? Ele foi inventado pelo homem, para dar prazer ao homem. Então, o homem, ele aprendia a ser mulher, ele virava, teoricamente, uma mulher, para ele poder ensinar para a mulher o que ela precisava fazer com ele. Então, ele precisava fazer sexo oral num homem mais velho para aprender a fazer, para ensinar a mulher dele a fazer sexo oral nele. Ele fazia sexo anal com um homem mais velho para poder ensinar para a mulher dele a como fazer sexo, como ter penetração, como é ser penetrado. E se a gente estuda a história da sexualidade, a homossexualidade ela é latente na história toda. E aí o que a gente mais vê hoje são héteros, né, que falam, eu não sou gay, mas eu quero ficar com outro homem. Então vão para a academia, vão para o bar, marcam encontro com outros homens, têm um namorado, mas não se assume dentro de casa. E também mulheres, assim, né? Eu conheço várias mulheres, eu tenho várias clientes, né, que são casadas com homens e falam, eu não sinto prazer com homem, eu só sinto prazer com uma mulher. Ok. E por que você continua casada?
Aí a gente volta para aquela coisa. O que a sociedade vai pensar de mim se eu casar com uma outra mulher? Né? Aí São os papéis. o nosso limite termina no limite do outro. Não lembro totalmente o ditado, mas é isso, é exatamente isso. O ditado é exatamente esse daí. Gente, olha só, se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer perguntas, tá? O Marcelo está aqui para responder as perguntas de vocês. Mas é isso, né? É essa questão dos papéis sociais e sexuais que as pessoas querem que a gente exerça. E que a gente não está, às vezes, disposto a isso, né? Eu vejo uma coisa que eu acho cafonérrimo, que inventaram, é o tal do chá de revelação. Né? Acho que talvez é uma das primeiras violências que a criança sofre, mas que a gente faz, que as pessoas fazem como se fosse festa, né? O chá de revelação nada mais. E eu presto muita atenção nos vídeos, nas coisas, né? Quando a menina, a cara que o pai faz, né? Tipo, ai que merda, é mulher, não é o garanhão que vai comer todo mundo. Né? É muito latente. E eu acho que é uma coisa de você já colocar, né? E é uma coisa que eu bato muito na tecla. De não ficar dando sexualidade, sexo para criança. Uhum. A criança não tem essa noção. Né? Ai, quando eu crescer, você é isso, você é aquilo. Ela não tem, ela tá ali. A criança de uma ingenuidade. Quem corrompe a ingenuidade da criança é o adulto. Totalmente. Né? E aí a gente vai ver. Sexualizando a menina, ao mesmo tempo falando que ela não pode fazer sexo, empurrando os meninos, não vai lá, sarra, não sei o que, entendeu? Né? Pois é, e a gente entra, olha só, com quanta coisa que a gente discutiu hoje, né? E que a gente que a sociedade hoje em dia demoniza a palavra gênero. Olha quanta coisa que está linkada nessa discussão, né? Inclusive a gente vê, né, que as escolas que tiveram maior índice de denúncia de abuso são escolas que os professores estavam abertos a acolher os alunos vítimas de abuso, né? Então essa discussão do abuso está permeando aí a discussão de gênero. A gente vai ver, né? Se a gente pesquisar, as meninas adolescentes grávidas, a sua grande maioria foi abusada e estuprada por adultos. Sim. Né? Então, assim... Né? Então, assim, se erotiza a criança para depois dizer que ela é culpada. Ih, caiu. Não, caiu não. Não caiu, não. Olha aqui. Ui. Travou, Marcelo, voltou? Tá dizendo aqui, Voltei. olha, vejo... Ih, me perdi. Vamos lá. Vejo que o ser humano primeiro deve aceitar a si próprio, independentemente da escolha da prática sexual, seja qual for. Doutora Fátima Carneiro. Exatamente. Pois é, a gente precisa se aceitar, a gente precisa parar de querer a aceitação do outro. Que a gente nunca vai ter uma aceitação 100% do outro. Não. Né? Nunca. Você pode... Né? Você pode ser lá a mulher, entre aspas, né? Perfeita do imaginário masculino tóxico e não representar nada dentro de uma relação, dentro de, né? Então, assim, essa coisa da gente se aceitar é muito importante. Né? Aceitar o corpo que você tem, aceitar, né? Eu vejo, né? É muito interessante essa coisa de aceitação, né? E a gente discutir a questão dos padrões de beleza. Olha quanta coisa que um assunto vai puxando para o outro, né? Essa questão do cuidado. A gente vai puxando o fio do novelo e vai indo embora. É o novelo de ano. Marcelo, eu tenho percebido, antes da pandemia, né, eu ia muito para Botafogo. E aí eu percebo que Botafogo, eu vejo alguns casais gays, inclusive idosos, e eu acho muito bonito. As pessoas se permitirem ser felizes, estar com as pessoas que amam, né? E ali, mas é um gueto. Infelizmente, eu não vejo isso espalhado. Eu vejo ali em Botafogo. É bem concentrado. Como que o movimento, como é que o ativismo, ele trabalha com os idosos? Porque a gente já sofre, né? Imagina os idosos.
muitas vezes resumem o todo da pessoa, a sua sexualidade. A Mariana está falando. Realmente, Mariana, isso acontece bastante. Então, é muito interessante, né, que eu tenho me debruçado sobre a questão da velhice, né, da terceira idade, enfim. E a gente Nós vai temos vai 7 ver. minutos. Tá, então vou Infelizmente. rapidinho. É muito rápido. Então a gente vai pensar, né? Você falou da parada LGBT, bababá, de São Paulo, e aí os comentários, eu vi só alguns e eu saí, né? Era muito essa questão geracional, né? Para a população LGBTI, uma pessoa idosa já é com 30 anos. Né? Depois disso já é coroa. Eu falei, gente, assim, com 30, a pessoa é coroa, eu com quase 60, não sei o que eu sou. Pois é. Né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, né, um esquecimento das pessoas que militaram a vida inteira. A gente vê esse apagamento, esse esquecimento, né? Salvo um ou outro que é mais midiático, que participa de Globo, que participa de... Mas a militância que envelheceu, que abriu mão de sua... talvez de muitas coisas da sua vida, para que essas pessoas ali em Botafogo sentem, tomem sua cerveja com seu namorado, com a sua namorada, né? Essas pessoas acabam sendo esquecidas. Né? E a velhice LGBT não tem nada de glamourosa, né? Para muita gente. Né? Porque é aquela coisa, às vezes a pessoa tem um status financeiro, porque trabalha, empresa, blá, 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 e às vezes por uma questão de doença, ela precisa voltar a morar com a família. Sim. Né? E aí, por mais que sejam famílias que aceitam, dentro dessas famílias que aceitam, a gente vai ver que, por exemplo, essas mesmas famílias que aceitam não permitem, às vezes, que um amigo vá visitar a pessoa, ou que essa pessoa LGBTI que está na casa da família recebam visitas, ou que tenham seus namorados. Né? Tá falhando mesmo. Doutora Fátima tá falhando mesmo, tá horrível. Para mim, está chegando perfeito. Para mim, não tem falha. Falha, assim. De vez em quando dá umas cortadas. Mas né? Então, assim, a gente vai ver que é uma velhice que não é tão glamorizada, né? E quando a gente vê casais LGBTI idosos, isso é bem interessante também, né? O que esses casais vivenciaram? Né? Então, tem uma história aí que ainda não é contada e discutida amplamente. Né? Qual foram os subterfúgios que essas pessoas conseguiram chegar para sentar em Botafogo, idosos, tomar cerveja. Né? Por exemplo, a gente vê uma galera jovem aí que tem essa repulsa com a galera mais velha de movimento, com a galera mais idosa LGBTI, mas que para ela estar ali com a bundinha sentada no computador, essa galera mais velha apanhou, correu da polícia, foi pra rua. Né? Então, assim, não é? A gente faz isso a vida inteira. A gente abre mão de muitas coisas, né? Quando a gente é militante, a gente tem uma dificuldade de relacionamentos, que nem todo mundo acha que você tem que estar ali militando. Né? E aí, mas quando a gente milita, a gente vira vício. A gente não consegue, mas já vou me aposentar, daqui a pouco aparece, né? Para mim, em 2020 eu já estaria, ai, que bom, zona de conforto. E aí a gente vai lá, e aí a gente vai lá e vê todos esses retrocessos que a gente está vivendo. Né? Aí ontem numa live, a pessoa me perguntou assim, mas sabe, você tem esperança numa nova geração? Eu falei, não quero ter esperança em mais nada. Porque eu achei que veio depois de mim ia ter vários, essas pessoas livres, deliciosas, maravilhosas. Olha o inferno que a gente está vivendo. Né? Marcelo, você sofreu violência, né? Você passou por esse tipo de violência. Né? Sim, foi dentro de um ônibus. Né? E é bem interessante que toda vez que é muito interessante o processo de violência, né? Primeiro que você que é a vítima, você parece ser o algoz na boca dos outros. Né? E isso foi uma coisa que me deixou muito mal. Né? Porque, na verdade, quem ficou com o olho roxo, quem tomou a latada, fui eu,
né? E aí eu estava dentro de um ônibus, conversando com os amigos gays, enfim. E aí depois de você reviver isso, é uma coisa muito ruim. Toda vez que vocês tocam no assunto, vai direto, né? Não, mas eu Mas falo é tranquilamente. importante porque a gente vê, né, assim, saindo de uma militância, saindo de uma mesa, onde está defendendo os direitos de outro ser humano e sofre violência justamente porque estava defendendo os direitos de outro ser humano. Ou seja, a questão da sexualidade é mais importante do que a questão de ser um ser humano, né? Somos todos seres humanos. Gente, faltam 3 minutos, Marcelo, eu adorei. Nós vamos precisar repetir a dose. Vamos anotar esses links todos aí que a gente fez. Vamos precisar repetir a dose, tá? Vamos. Se vocês quiserem conversar com o Marcelo, né? Porque às vezes tem pessoas aqui que se identificam com a história, precisam de ajuda, querem uma orientação, vai no direct do Marcelo, tá? E pergunta para ele, de repente, né? De repente ele sabe encaminhar, tá? Se você quiser fazer serviço social também, olha eu dando trabalho para o Marcelo. Ou se você quiser ajudar, você pode simplesmente ajudar, tá bom? Você pode procurar o Marcelo para poder se oferecer para ajudar. Se você aí é empresário, se você tem um emprego para oferecer para alguém, sabe? Procura o Marcelo. Né? Agora, você pode ajudar. É bem interessante que agora, em junho, as marcas todas fazem essas campanhas pró-LGBT, só em junho. Né? Mas aí ninguém emprega travesti, ninguém emprega trans. As pessoas precisam comer e pagar conta o ano inteiro, não só em junho. Não faça isso para ficar bonitinho na fita. Fique bonito o ano inteiro. Falta 1 minuto. Gratidão, Marcelo, por ter aceito o convite. Marcelo voltará, mais para frente ele voltará. E amanhã nós temos a live sobre sexo e sexualidade. É uma live aberta onde todo mundo pode participar. Tá bom? Opa. Então eu começo a falar sobre sexo e sexualidade, surge um assunto, surge um tema, e a pessoa entra e fala, ou eu convido a pessoa para participar comigo, aí ela sai, entra outra, e é muito gostoso e é muito interessante. Amanhã, 22 horas. Gente, gratidão, Malena, Július, Marileide, Isis, né, alunos do Marcelo, nossos